Anvisa. Eu fiz uma pequena apresentação para facilitar, para poder a gente falar um pouquinho sobre proteção e promoção da saúde da população, né, expressas por meio das ações de vigilância sanitária. Eu que vou passando aqui, né? Bom, a vigilância sanitária é um campo da saúde que não é um campo novo, né? É um campo bastante antigo. E aí tem um pouquinho da linha do tempo, dos acontecimentos ou dos grandes marcos que foram acontecendo e acabaram por desaguar, de certa forma, né, no que temos hoje, que é a organização do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e a criação da Anvisa, né? O objetivo não é passar um pouco por isso. Acabou de chegar o diretor-presidente, o senhor quer chamar? Vocês pode ser. Se quiser que ele fale primeiro. Pode ser, senador. A doutora Doriane está propondo que o evento seja aberto pelo doutor Jarbas Barbosa da Silva Júnior. Para situar o diretor, presidente da Anvisa, nós estamos abrindo agora o evento. Estava começando agora. E como estávamos só abrindo, eu já fiz aqui uma fala de introdução. O senhor está convocado a usar a palavra nesse momento. Sentou e já fala. Aqui é bate-pronto. Doutor Jarbas com a palavra. Muito obrigado. Boa tarde. Desculpe aí o atraso, mas como me avisaram que mudou de 2 para 2,5, eu cometi a imprudência de passar no Ministério para falar com o ministro Arthur Quioro, um assunto urgente, mas aí ele me prendeu lá mais tempo do que eu gostaria. Vamos usar aquela frase, sempre vale a pena quando a causa não é pequena. Exato. Essa é uma grande causa, naturalmente, e está justificado. Tá bom, primeiro agradecer ao senador Paulo Paim, como presidente da Comissão de Direitos Humanos, né? Eu gostaria também de fazer aqui uma saudação para todos os presentes, representantes do CONAS, CONASEMES, do Ministério. Nós estamos hoje, na verdade, fazendo assim, a abertura de um conjunto de atividades que nós vamos ter aqui no Congresso Nacional, né, envolvendo tanto o Senado, a Câmara, e que é uma maneira, em primeiro lugar, da Anvisa prestar contas das suas atividades, né? O Congresso Nacional, como representante da população brasileira, é vamos dizer assim, a origem primária, né, da nossa legitimidade para atuar dentro do ambiente regulatório, né, desenvolvendo as atribuições que são específicas da Anvisa. E nós vamos ter, durante essa semana, uma série de reflexões, né, também, além de uma prestação de contas das atividades, uma série de reflexões sobre assuntos importantes da atividade da Anvisa e da atividade do Sistema Único de Saúde, porque também vão estar aqui representantes de estados, de municípios, sobre o tema da regulação, né? Como aperfeiçoar e como fazer com que a nossa atividade regulatória ela seja mais, vamos dizer assim, seja cada vez mais harmonizada com as necessidades que nós temos hoje, num mundo que os processos ficam mais complexos, né? A introdução de novos produtos, a diversificação, né, do próprio setor produtivo sobre o qual a gente exerce atividade regulatória. Então, tudo isso exige, sem dúvida nenhuma, uma reflexão, e nós vamos fazer aqui durante essa semana. E eu agradeço muito ao senador Paulo Paim, né, por ter abrigado, né, aqui dentro da Comissão de Direitos Humanos esse seminário, né, que aqui é inaugurado. Sem dúvida nenhuma que entre os direitos, né, pensando no conceito de direitos humanos aí ampliados, né? Hoje, grande parte dos pensadores na área de saúde pública, o Brasil já tem isso desde a nossa Constituição, mas considera que a saúde, o direito à saúde é um direito fundamental, né? E como tal deve estar inscrito aí na Constituição. E também, sem dúvida nenhuma, que né, no direito à saúde, o direito à proteção à saúde, que em grande parte é realizado pelas atividades regulatórias da Anvisa e dos outros entes, né, as secretarias estaduais e secretarias municipais, é um dos aspectos fundamentais. A Anvisa, como nós dizemos, ela realiza, né, um conjunto de ações que mesmo os que têm plano e seguro privado de saúde, senador, utilizam, né, mesmo quando não sabem, né, ao comprar um medicamento e ter certeza que aquele medicamento é seguro e eficaz, ou seja, com um conjunto, quando usa um serviço de saúde, um conjunto de atuações que são realizadas pelo sistema regulatório e que dizem respeito diretamente à proteção da saúde das pessoas. Então, esses debates aqui seguramente vão ajudar bastante, né, de como fazer
o balanço, né, adequado entre o direito das pessoas à proteção à saúde, como, ao mesmo tempo, ter um processo regulatório de previsibilidade, né, que busque fazer com que nós tenhamos um aperfeiçoamento permanente de todos os processos de prestação de serviços, de oferta de produtos importantes para a saúde. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez, né, dizer que nós vamos estar aqui presentes. A Patrícia Ferraz vai estar aqui representando a diretoria da Anvisa. Tem vários, né, dos nossos dirigentes e técnicos que vão estar participando aqui também desse debate, e desejar que tenhamos aí um excelente diálogo, né, que seja um seminário bastante participativo e que nós possamos ter, inclusive, outras oportunidades aí no futuro sobre qualquer tema específico, estarmos aí à disposição do senador Paulo Paim, que é um dos senadores que, dentro dessa casa, que tem se notabilizado, entre outras coisas, né, por uma defesa intransigente dos direitos humanos, dos direitos, né, de uma maneira geral, direitos de populações mais vulneráveis, e isso eu creio que tem sido uma marca da sua atuação, senador. E a Anvisa, né, o senhor pode contar que estaremos sempre dispostos a vir aqui para debater temas específicos que possam contribuir com a atividade dessa comissão. Muito obrigado. Muito bem, doutor Jarbas Barbosa da Silva Júnior, diretor-presidente da Anvisa. Volta a palavra para a doutora Patrícia, que trabalha diretamente com o presidente. Bom, então, eu vou contextualizar a apresentação que estava. Isso. Bom, então, a ideia é falar um pouquinho, né, nessa audiência pública, sobre a proteção e a promoção da saúde da população, que são expressas por meio de atividades, de ações da própria vigilância sanitária. Essa primeira linha do tempo, um pouco para marcar a importância desse campo da saúde e, notadamente, informar o quanto ele é um dos campos mais antigos da saúde, né? Até a gente traz aí, desde a vinda da família real até a criação da Anvisa, como um marco para a gente trabalhar. Falar um pouquinho da Anvisa em termos de sua organização, né? Foi a primeira agência na área social do Brasil, criada pela Lei 9782, de janeiro de 99. É uma autarquia sob regime especial, mas vinculada ao Ministério da Saúde, o que é de extrema importância. Então, a Anvisa é um subsistema do Sistema Único de Saúde, né? Ela coordena o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Então, esse subsistema organizado, ele tem a coordenação da Anvisa. Tem a estabilidade de seus dirigentes, que são 5 diretores, dentre eles um diretor-presidente, com mandato de 3 anos, né, podendo esse mandato ser prorrogado. É uma das agências reguladoras que tem contrato de gestão assinado com o seu ministério vinculado. Então, temos metas de desempenhos que são acordadas nesse contrato. E estamos em todos os estados e no DF, né, por meio das nossas áreas de portos, aeroportos e fronteira. Então, a Anvisa também está presente, tem uma desconcentração, né, nas unidades federadas. Na sua missão, a Anvisa já coloca a promoção e a proteção da saúde da população como um objeto a ser seguido o tempo inteiro, um objetivo a ser seguido o tempo inteiro. Só que a gente corre atrás desse objetivo a partir da intervenção, né, nos riscos que são decorrentes da produção e do uso de produtos e serviços sujeitos à vigilância sanitária. Então, imaginem que isso tem um amplo... uma gama de serviços, uma gama de atividades que a Anvisa tem que estar cuidando, claro que junto com estados e municípios, por isso a conformação do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Aí, bom, alguns exemplos do conjunto de, vamos chamar de coisas, né, que gostam, alguns, acho que o Luquez também fala das coisas, o Vecina fala das coisas que a Anvisa cuida, que a Vigilância Sanitária cuida, então, que vai de alimentos, cosméticos, saneantes, tabaco, toxicologia, esses com algumas especificidades, né, serviços de saúde,
medicamentos, produtos para a saúde, laboratórios, sangue, tecidos e órgãos. A gente faz também o monitoramento disso, ou seja, a vigilância disso no pós-uso, propaganda, portos, aeroportos e fronteiras. A gente tem também uma atuação internacional, porque é fundamental a harmonização entre o Brasil com os outros países, né? Como é que estão como é que está a regulação do mundo, até porque esses produtos, esses serviços, eles circulam e a gente coordena o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Embora não esteja aí, também tem um conjunto muito grande de serviços, que é o que a gente chama serviços de interesse à saúde, que dá um trabalho imenso aos nossos colegas de estados e municípios, porque são serviços que eles têm uma enorme atuação. Né? Aí alguns dados, só falando do quão grande é esse Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, do quanto que a gente cuida, né? Esses dados, inclusive, são 2011, eu vou atualizar os dados, não consegui tempo para atualizá-los, mas é uma gama de atividades de indústrias, de distribuidores, enfim, de tudo que está no comércio, que a gente tem que fazer o olhar regulatório, mas sempre procurando, né, proteger e promover. Proteger a partir da minimização de riscos à saúde decorrentes dessa produção e desse consumo, né? Promover a partir da ideia de ampliar o acesso, né, a bens e serviços que realmente impactem, que melhorem a qualidade de vida da população. E essa é uma singularidade, né, da regulação sanitária, que é o tempo inteiro a gente está querendo promover saúde e minimizar riscos. O tempo inteiro a gente está entre a oferta de bens e serviços, o consumo desses bens e serviços. A oferta, que a gente tem que olhar o ambiente no qual ele foi produzido, os procedimentos que estão ali envolvidos, e sempre também ajudando, colaborando com o desenvolvimento econômico. Ao mesmo tempo, o consumo entendido como um direito, né, das pessoas, e cada vez mais, graças a Deus, nesse país a gente tem mais acesso, né, a esse consumo, à dignidade do ser humano e ao desenvolvimento social. Esse acesso que é muito perseguido, né, por todos nós, tem várias dimensões, né? Então, tem a dimensão que vai desde a perspectiva do próprio Sistema Único de Saúde, no sentido de ser um acesso qualificado, universal, integral e equânime, mas também o acesso na perspectiva econômica, né, que coloca aí na discussão a questão dos recursos, né, o quanto eles são finitos, versus a necessidade em saúde, que é algo também que a gente busca ter o peso e o contrapeso, o equilíbrio disso, para poder conseguir prestar uma saúde de boa qualidade. E aí, talvez, a parte que eu acho mais importante da apresentação, no sentido de provocar para a gente, na audiência, poder fazer uma discussão, que a proteção e a promoção tem que ter várias abordagens e tem que envolver vários atores, né? O cidadão é um ator central nesse processo e talvez seja a parte em que a gente hoje esteja menos incentivando ou trabalhando menos, mas que a gente precisa trabalhar mais, no sentido do poder de escolha do cidadão, mas para isso ele tem que ter acesso à informação. Essa é uma grande preocupação da agência, no sentido de prestar informação qualificada, né, mas também dar informação decodificada, porque a informação técnica, puramente técnica, por vezes, ela confunde, né, o cidadão. Mas esse cidadão, cada vez mais, ele tem que estar municiado dessas informações, né? O cidadão, ele precisa ter a capacidade de escolha, porque o tempo inteiro ele vai estar para escolher produto, ele vai ter ao seu redor produtos e serviços, ele vai ter acesso a isso, ele precisa saber escolher. Então, eu sempre falo isso, às vezes, nas apresentações, né? Nós, mulheres, que a gente temos uma vaidade grande e a gente vai para o salão de beleza, por exemplo, né? E lá queremos fazer um cabelo mais bonito, mais liso, né, senador? E aí
por vezes a gente não se atenta ao produto que está sendo usado, se aquele produto ele tem um registro. O fato dele ter registro significa que se foi debruçado sobre ele, se perceberam os riscos que ali existiam, né? se municiou de um conjunto de ações que foi para o mercado justamente porque foi visto isso antes. Então, a população, ao ter o seu poder de escolha, ela tem que estar muito bem informada e ela tem que ser vigia também, né? Ela tem que estar vigilante também, ela tem que ter esse cuidado. A responsabilização, né, e aí eu foquei mais na questão do setor regulado, no seguinte sentido: a gente tem que ter uma regulação menos burocrática e mais inteligente no sentido de que o setor também é muito responsável por aquilo que ele coloca no mercado. Então, autoinspeção, programas de auditoria, enfim, fiscalizações são ações que a gente tem que estar o tempo inteiro fazendo o contrapeso dela, face à responsabilização do setor ao colocar isso. Boas práticas de fabricação. Então, tudo isso são ações que o setor regulado tem que aprender. Né? Meu tempo, 5 minutos? Tá. Claro que o tempo inteiro se preocupando também com o desenvolvimento social e econômico, né? Na própria agenda do nosso país, do governo, tem toda a questão dos micro e pequenos empreendedores, né, em que a vigilância sanitária tem um trabalho árduo junto com esse setor, mas que é de fundamental importância, porque é o setor que gira a economia nos municípios. A coordenação estratégica do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Então, a gente tem que trabalhar numa descentralização mais objetiva, e isso é fruto, inclusive, das discussões que a gente está tendo no âmbito do ciclo de debates, né? E a gente já fez 2 fóruns, vamos para o 3º fórum, que é uma descentralização onde você coloca no ente, efetivamente, aquela responsabilidade que ele consegue alcançar, que ele consegue responder. Então, a gente tem aí uma gama de complexidade diversa na vigilância sanitária, em termos de ações de inspeção, de fiscalização, de controle sanitário, e que hoje, de certa forma, foi dada muito por conta do processo de descentralização do SUS, e é isso que eu acho que a gente tem que rever, né? A vigilância sanitária tem especificidades que não necessariamente você deve seguir exatamente no mesmo ritmo da assistência, né? A assistência tem uma outra configuração que a vigilância sanitária não tem, que é em relação à descentralização. Então, hoje a gente foi reconhecido pela União Europeia, né? O nosso Sistema Nacional de Vigilância Sanitária foi reconhecido para que a gente possa fornecer produtos, possa exportar produtos sem grandes burocracias. A gente tem a equivalência, né, do que a União Europeia exige, mas para isso foi feito todo um trabalho no âmbito de estados, municípios e da Anvisa para a gente conseguir ter essa padronização para insumos farmacêuticos ativos, para as IFAs. Então, isso vai, possivelmente teremos outros encaminhamentos para medicamentos, para produtos para a saúde, e é nisso que eu estou falando quando a gente fala de descentralização objetiva. A gente precisa rever efetivamente, né, o que cabe a cada ente federado. A padronização de procedimentos e a qualificação do corpo técnico, a gente tem que investir bastante nisso, porque é com essa padronização que a gente vai garantir de norte a sul, de leste a oeste desse país, uma ação de vigilância harmoniosa, né? E com isso não vamos ter problemas entre os entes federados e também não teremos problemas nem na internacionalização, nem na exportação dos nossos produtos. Investimento, né, porque a gente precisa ter serviços de vigilância sanitária compatíveis com a sua capacidade operacional. E a integração e a intersetorialidade, que eu puxo essa questão também como uma questão que, para a promoção, principalmente promoção, mas para promoção e proteção da saúde, são essenciais para quem faz vigilância sanitária, né? Então, estar junto de agentes comunitários, usar os agentes comunitários numa parceria, por exemplo, para quem está no dia a dia da população, da comunidade, e aquele agente ter informações, por exemplo, sobre o uso racional de medicamentos, aquele agente ter informações sobre o vencimento, dar orientações àquela família, àquela comunidade, né? Então, a
ações, por exemplo, que a gente faz junto com o Ministério da Educação, com as escolas, né, para trabalhar a promoção da saúde, para trabalhar com os alunos, o quanto é importante o uso racional de medicamentos, por exemplo, também, são ações que agregam a sociedade, agregam outras instituições do Executivo e que ajudam nesse processo de promoção e proteção, porque é uma tarefa que a vigilância sanitária sozinha ela não vai dar conta, né? Ela só consegue avançar nisso se ela realmente passar a ter outros parceiros, Senai, Senac, enfim, uma infinidade aí de parceiros que a gente tem que procurar, né? Que a gente tem que realmente estabelecer essa cooperação para que a gente avance no que diz respeito à promoção e à proteção. Bom, acho que esse é o último slide, é só para poder iniciarmos aí as discussões.